Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Réticos. O pai do George foi condenado à morte por bruxaria em 1528. Também fazia parte da sua pena o fim do seu sobrenome, de tal maneira que George, o filho do bruxo, ficou sem sobrenome. Com o tempo, ele inventou um para si, que é assim, ó. Ele nasceu nessa cidade, lá na Áustria. E aquele local, antigamente, fazia parte de uma região do Império Romano, a Rétia, de tal maneira que o George inventou para si o sobrenome de Réticos, homenagem ali ao nome Rétia. Esse aqui foi o sobrenome que ele inventou e a maneira com a qual ele passou a ser conhecido. O Réticos gostava muito de astronomia e em 1536 se tornou professor de astronomia nesse local aqui. É o mesmo onde o Lutero dava aula de teologia. Bom, o Réticos era da parte de astronomia e estudava, por exemplo, nos livros do Regiomontanus. É que os melhores livros de astronomia, trigonometria da época eram aqueles produzidos pelo Regiomontanus, que explicou muito bem, por exemplo, a teoria geocêntrica, na qual a Terra está parada e o Sol, a Lua, os outros planetas giram em torno da Terra em órbitas que são epiciclos. Então, por exemplo, aqui eu tenho Júpiter. Isso aqui é a teoria do Ptolomeu, que foi muito bem explicada pelo Regiomontanus. Em 1538, o Réticos começou a viajar para trocar experiências com outros astrônomos. Naquela época, astronomia e astrologia eram a mesma coisa. O Schoner era um grande astrólogo. O Réticos foi lá, conversou com ele. Além de astrólogo, esse cara aqui era um construtor de mapas. Aqui eu tenho um mapa do mundo que foi produzido em 1520. O Brasil aparece por aqui assim. Eu ampliei bastante a imagem e o nome que aparece para o nosso país é esse daqui, ó. Brasil, Terra do Papagaio. Então é interessante saber que nessa época nós éramos o Brasil, Terra do Papagaio. Enfim, Réticos estava lá conversando com o Schoner e o Schoner disse o seguinte: olha só, tem um cara por aí, um tal de Copérnico, que tem uma teoria diferente do que essa daqui, lá do Ptolomeu. O Réticos ficou interessado e em 1539 foi lá conversar com o Copérnico. O Réticos acabou sendo o único aluno, discípulo que o Copérnico teve. O Copérnico já tinha a sua teoria na qual o Sol está parado e a Terra gira em torno dele, mas tinha medo de publicar por causa da igreja. Então ele tinha manuscritos, mas ainda não tinha um livro explicando a teoria. O Réticos disse o seguinte: vamos fazer um teste. Em 1540, o Réticos foi a primeira pessoa a publicar um trabalho sobre a teoria heliocêntrica, mas ele deixou bem claro que isso é ideia do Copérnico. Isso aqui foi um teste para ver se a igreja se comportaria mal, o que é que aconteceria. E aconteceu nada. Isso aqui só se tornou proibido em 1550, quando entrou para a lista de livros proibidos. Mas lá em 40 não deu problema, então Réticos e Copérnico trabalharam juntos aí na
teoria heliocêntrica. Para isso daí, era necessário fazer contas, e os dois juntos, em 1542, publicaram este livro aqui. É um material de trigonometria. Eu peguei essa parte aqui e ampliei. O que aparece ali é o seguinte. Eu vou pegar um círculo com raio 1 milhão. Agora eu vou traçar um segmento na vertical com esse tamanho aqui, 2.909. Aqui eu tenho um ângulo θ. Aqui aparece 1. Isso significa que eu tenho que pegar o 1 e dividir por 6. E essa medida aqui é dada em graus. O que está sendo dito aqui é o seguinte. Com a nossa notação moderna, o seno de 1/6 de grau é 2.909 dividido por 1 milhão. Então, o que o Rhéticos e o Copérnico fizeram aqui foi uma tabela com valores de senos. E isso foi importante para as contas do grande livro do Copérnico, que foi publicado um ano depois disso. Então, em 1543, surgiu o Revolução da Esfera Celeste, o grande livro em que o Copérnico explica a teoria na qual é o Sol que está parado e a Terra e os outros planetas giram em torno dele. A história desse livro é assim, ó. O Copérnico fazia tudo à mão. Entregava os manuscritos para o Rhéticos, que levou para a gráfica. Então o Rhéticos foi o responsável pela produção do livro em si. E quando o material ficou pronto, isso daqui, o Rhéticos levou para o Copérnico, que estava na cama à beira da morte. O Copérnico viu o livro pronto e morreu ou no mesmo dia, ou isso aconteceu na semana em que ele morreu. De tal maneira que o Copérnico nunca enfrentou problemas com a igreja, porque quando o seu livro ficou pronto, ele essencialmente viu e morreu. O Rhéticos continuou estudando essa história aqui, ó, de encontrar valores, por exemplo, do seno. Isso aqui foi em 43. Um ano antes, ele tinha trocado de universidade. Em 1542, o Rhéticos passou a lecionar aqui. Em 1551, publicou este livro aqui, que basicamente tem a mesma ideia. Aqui nós temos valores para seno. Só que tem uma mudança. O Rhéticos agora pegou um triângulo retângulo. A hipotenusa agora é outro valor, é 10 milhões. Eu vou pegar esse valor aqui. Agora aparece aqui 29.088. Aqui um ângulo θ. Aqui aparece 10, mas isso aí é 10 dividido por 60. Que dá na mesma daquele 1/6. Então agora é 10 dividido por 60 graus. Esse livro do Rhéticos de 51, então ele traz os valores de seno com mais casas decimais e com maior precisão. Mas o que é de fato importante é a mudança na maneira de pensar. Aqui ele pensou em triângulo retângulo e foi a primeira pessoa a fazer isso. Até esse livro do Rhéticos, todo mundo pensava a trigonometria olhando assim, ó, para um círculo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma meia corda e um raio.
é do Réticos essa história de falar assim, ó. Que, por exemplo, o cosseno de um ângulo vai ser, cosseno, aqui, o cateto adjacente pela hipotenusa. Essa história aqui, ó, de que o seno de um ângulo θ é o cateto oposto pela hipotenusa, é do Réticos, porque antes se pensava era em termos de círculos. E além disso, o Réticos foi a primeira pessoa a mostrar que todas as funções trigonométricas são importantes. Aqui ficou em cima, mas aparece o seno. Então o Réticos mostrou que seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente, essas 6 são importantes. É que antes dele, alguns autores trabalhavam, por exemplo, ou só com o cosseno, ou só com o cosseno e a tangente. O Réticos foi o primeiro a trabalhar com as 6. Então é dele a ideia de trabalhar em cima de triângulos retângulos, e foi ele quem disse que as 6 funções trigonométricas são importantes. Deixa eu apagar aqui só para mostrar que ali aparece o seno. Nesse ano de 51, aconteceu algo bastante importante na vida do Réticos. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. O que se sabe é o seguinte. O Réticos saiu para beber com um aluno. Eles tiveram um relacionamento. Eles foram até os finalmentes. Não se sabe se foi um estupro. O que se sabe é o seguinte. O Réticos foi condenado por ter relações com um de seus alunos. Não se sabe se foi forçado ou não. E ele não foi ao seu julgamento. A condenação que o Réticos teve foi a de ser expulso da sua região por 101 anos. Bom, ele fugiu antes de ver qual foi a sua pena e passou a viver em outra região. Então nunca saberemos se o cara que teve a ideia de estudar a trigonometria a partir de triângulos retângulos foi um estuprador. Aí algo que ficará para a história, essa dúvida aí. Bom, o Réticos foi para outra região e continuou estudando essa história de encontrar valores de senos e cossenos, por exemplo. O Réticos morreu em 74. Um de seus novos alunos completou a tarefa da produção desse livro aqui. Isso aqui é de 1596. Então é um livro com a mesma ideia, é encontrar valores de senos e das outras funções. Quem começou a fazer o livro foi o Réticos, quem acabou foi o seu aluno, o Otto. Agora eu vou falar de outro cara, o Pitiscus. O Pitiscus, em 1595, um ano antes, publicou este livro aqui, que tem 2 importâncias históricas. Primeiro, aqui aparece a palavra trigonometria. Foi o Pitiscus quem inventou a palavra trigonometria. Antes disso, quando se olhava para cá, por exemplo, se dizia simplesmente astronomia. Então o Pitiscus teve a ideia, não, isso aí não é astronomia, isso aí é uma nova matéria que se chama trigonometria. Então o nome trigonometria vem de 1595 com o Pitiscus, e esse mesmo livro tem uma importância histórica por isso daqui, ó. Aqui aparece 1.45. Foi o Pitiscus quem inventou o ponto como sendo um separador de casa decimal.
Aqui no Brasil nós usamos 1,45. Mas você sabe que, por exemplo, em alguns programas de computador, você tem que digitar assim. Ou isso daqui, por exemplo, é a notação utilizada nos Estados Unidos. Então isso aí surgiu aí com o Pitiscos. Trigonometria significa a medida do triângulo, ou seja, é a matéria que vai trabalhar com triângulos. Bom, aqui eu coloquei meio como curiosidade, porque o que me interessa de fato desse autor aqui é que o Pitiscos viu que isso aqui era excelente, mas continha alguns erros, ele poderia melhorar essa obra. E em 1613, totalmente baseado naquele trabalho do Réticos e do Otto, agora o Pitiscos produziu esse trabalho aqui, que tem a mesma ideia básica, uma tabela de valores de seno, por exemplo. Só que agora você já nota que ele conseguia fazer com muitas casas decimais. O que aparece aqui é o seguinte. Aqui aparece 10. Mas na verdade o que isso significa é 10 dividido por 3.600 graus. E já com a nossa notação moderna, isso aqui ficou 0,0000. Agora eu copio daqui. 48, 48, 48, 13, 6, 8, 0, 9. Você já nota aqui, em 1613, já se sabia isso aqui, com alta precisão. Várias casas decimais. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.